Maravilhoso Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por este momento, Senhor amado. Ó Deus, aí que temos a oportunidade de colocar esse livro diante do Senhor. Deus, que esse livro venha fazer diferença nos lares. Que esse livro venha fazer diferença no meio dos casais, nos relacionamentos, venha curar, venha abençoar, venha ser uma verdadeira lição de vida. Deus, que os casais que possam receber esse livro, possam receber realmente como uma decisão maravilhosa e abençoada que eles tomaram sobre suas vidas. Deus, abençoa o teu filho, essa divina inspiração que o Senhor tem dado a ele, ó Pai, capacite-o cada dia mais e mais, para que ele possa ser verdadeiramente instrumento de bênçãos em escrever, que através da literatura o Senhor possa também continuar fazendo milagres, em especial no meio das famílias e dos casais. Agora o teu filho vai ministrar a tua palavra. Usa ele como instrumento nas tuas mãos e que ele possa abençoar cada vida que aqui vê esta noite. Nós já te oramos, agradecido, Senhor amado, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar. Eu estou muito feliz por mais uma vez poder ministrar a palavra de Deus. E principalmente hoje, por poder lançar esse livro, é o 8º livro. Quero louvar a Deus por esse dia, agradecer ao pastor Salmo. Obrigado, pastor, pelo apoio. Esse livro, o start dele saiu de uma conversa com o pastor Salmo, quando ele me falava que é muito difícil o volume de problemas de famílias na igreja. Então eu pensei sobre alguma coisa que pudesse de algum modo ajudar na tarefa pastoral. Daí colocar de uma forma mais simples, mais prática. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que está aqui hoje. Graças a Deus ela pôde estar presente, acho que no 3º ou 4º já lançamento. E a minha esposa que está ali, que me ajuda como uma espécie de laboratório de todas essas lições que estão aqui. Ser casado comigo não é fácil. Acredito que se ela aguentar mais uns 10 anos, tem que ser canonizada. Vai virar Santa Mari. Porque é difícil lidar comigo. Escrever não é fácil. Tem dia que não sai uma linha. E tem dia que é capaz de escrever um livro inteiro. Então é muito complicado lidar com isso. Mas graças a Deus que eu tenho família, tenho igreja e tenho gente que me ajuda e me suporta. Amém, irmãos? Que é o seu caso aqui hoje. Que bom que você veio. Eu quero começar a pensar algumas coisas com vocês aqui rapidamente. Por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes 9:9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, para a gente fazer uma reflexão geral, que é o que me motivou a escrever esse texto, 31 lições para aprimorar seu casamento. Então eu quero dar uma olhada geral sobre essa, que eu chamo de a arte de aprimorar o casamento. Então para isso nós vamos pegar como base, texto base, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Eu não sei se é pelo fato de eu trabalhar com filosofia, mas eu sou apaixonado por Eclesiastes. O livro do tédio, da piração total. O livro que você não lê em festas de igreja, é livro que você lê quando não quer ver ninguém. Eclesiastes 9 é um livro barra pesada, livro para quem gosta de sentir aquelas teologias de soco na boca do estômago. Ainda bem que o irmão me sucedeu cantando aqui, o livro me antecedeu cantando uma música de UFC gospel. Eu estou no campo de batalha, né? É por aí. Todo dia você tem um campo de batalha e o Eclesiastes arma um dentro do peito. Eclesiastes é um livro muito sério. Por isso que eu quero que você, com calma, preste atenção nesse texto, Eclesiastes 9:9. Diz assim, ó, a minha versão aqui, a NVI, para esse texto eu acho perfeita. Ela diz assim, ó, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Ponto. Quem escreve isso aqui provavelmente é Salomão. E Salomão é o homem que chegou lá. Sabe essa coisa de dizer para o seu filho, você tem que chegar lá. Salomão chegou. Subiu alto. Salomão é um indivíduo que tinha dinheiro demais, mulher demais, sucesso demais, e tudo que é demais é um perigo. E quando Salomão chegou lá, olhou para baixo e sabe o que ele descobriu? Que a felicidade não estava lá. Estava lá embaixo de onde ele saiu. Deve ser uma sensação bem esquisita, você ter que subir muito e quando chegar lá embaixo, perceber que a respiração lá em cima, a respiração está rarefeita e que o melhor era ter ficado lá no começo. Dizem os sábios que o ápice da sabedoria é você rodar o mundo inteiro até chegar em casa e descobrir que o melhor estava lá,
onde você não deveria ter saído. Eclesiastes é isso aqui, ó, é esse olhar para o primeiro ponto, o primeiro ambiente. Então ele olha e dá um daqueles mais extraordinários conselhos, conselho sábio, prático, leve, onde ele chega e diz: quer saber qual é o melhor da vida? Pega a mulher que você ama e vai viver. E esse mesmo capítulo ele diz assim, ó, coma com prazer a sua comida. É tão tremendo isso, comer a comida com prazer. Sabe o que é comer a sua comida com prazer? É não fazer caras e bocas para comer. É comer de verdade. Quer ver a diferença? Tenta comer chocolate de garfo e faca com muito cuidado para não sujar. É chatíssimo. Agora tenta comer como criança come, lambuzando a cara toda. É bom ou não é? Coma com prazer a sua comida. Aí ele diz, beba seu vinho de coração alegre. O problema de hoje é que os caras tomam para alegrar o coração. Ele manda beber de coração alegre. É o inverso. Salomão vai começar a descortinar a coisa da vida simples. E é isso que eu quero trazer nesse livro, quero trazer aqui para nós hoje. Lições da simplicidade, de entender que a vida é simples. E que a alegria está nessa simplicidade. Escuta uma coisa aqui, a alegria não é um lugar, a felicidade não é um lugar que você chega. É um jeito de ir. Ou seja, a felicidade não é uma coisa que vai acontecer como algo que aparece, se materializa no centro da sua sala. Mas é enquanto você conversa com os filhos, se alegra, come pipoca em casa. Rubem Alves escreveu que a felicidade se assemelha a uma borboleta. Se você tenta pegar, dá um trabalho imenso e geralmente ela foge. Mas se você deixar a mão parada, ela vai pousar lá. É entender que eu não preciso criar as mais absurdas pirações e paranoias para ser feliz. Às vezes, a maior felicidade que você tem na vida é poder dar um abraço na pessoa que você ama e sentir que o abraço é de verdade. Você já fez isso hoje? Não precisa fazer agora não, eu só perguntei, tá? Tem muita gente que não entende a dificuldade que é tentar teorizar, priorizar, fazer uma série de coisas na vida. Por isso que eu fiz questão, foi de propósito, de colocar esse verbo aprimorar. Eu sou um estudioso da linguagem, eu gosto muito das palavras. E esse verbo aprimorar é extraordinário. É um verbo que não sai de moda nunca. É um verbo que qualquer um pode. Por exemplo, você pega lá 31 lições para aprimorar meu casamento. Mas eu não sou casado, já vai começando a aprimorar de já. Aprimorar é uma coisa que começa o tempo todo. Se você está no estágio da lua de mel, é fantástico, porque você vai aprimorar. Cada vez mais, vai trabalhar no processo, se é que você me entende. Se você está naquela fase cinzenta, nebulosa, que nada faz sentido, é a melhor fase que existe para aprimorar. E se está na fase de onde está tudo estabelecido e feliz, aí pode ensinar a aprimorar. Aprimorar é o verbo que se conjuga em todos os processos da vida. É verbo para você conjugar enquanto anda, enquanto caminha, enquanto vive. Aprimorar é um verbo que no casamento é fundamental. Porque casamento é uma maravilha, mas dá um trabalho, é ou não é? Tem dia que é complicado, irmão. Tem dia que é difícil. E eu, se vocês já me conhecem, sabem que eu não vou ficar aqui fazendo aquela média que a gente faz, e muitas das vezes, de uma ideia falsa, de que o casamento é aquela coisa maravilhosa e linda todo dia. Não é, não. Tem dia que é complicadíssimo, tem dia que é dificílimo. Mas é exatamente por isso que é bom. E é por isso que exige aprimoramento. Um trabalho constante, diário, contínuo. Quer ver uma coisa? Essas lições que eu coloquei aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, casamento é artesanal. Sabe o que significa isso? Significa que se sua esposa é ruim, provavelmente você é um péssimo artista. Casamento é artesanal, é feito com as suas mãos, é você quem faz. É você quem investe, é você quem trabalha. Por mais que 200 casamentos ao seu redor tenham dado errado, o seu pode dar certo. É você quem faz. E o que é melhor de tudo, do ponto de vista da fé cristã, você não faz sozinho, faz com a ajuda de Deus. Amém? Só vou passar por cima das lições só para você ter uma noção. Olha que interessante. A segunda lição que eu coloquei aqui. Voltem a namorar. Tem um psicólogo americano que diz que existe receita para o casamento ideal. E ele disse, é bem simples. Terminou o casamento, a cerimônia, acabou de casar, esquece e volte a namorar. Funciona. O problema dos casamentos é que quando terminam de casar, aí que a coisa fica ruim. Esquece o namoro, esquece a vida, esquece a alegria. Por exemplo, tem gente hoje casado que se pedisse a esposa em namoro, ela diria não. E com muito gosto. Você tomaria um fora, depois de já estar dentro. É um negócio meio estranho, mas é por aí. Quanta gente perdeu a alegria do namorar, do namoro? Tem gente que a gente deveria dizer assim, não casa não, porque enquanto você está namorando está bom, depois que casa vira uma tragédia. Você já viu gente que enquanto está namorando parece um pedestal? São duas hastes que se fundem em uma só.
mas depois que casa vai cada um para um lado, senta cada um num canto da igreja, nunca mais se veem, não conversam mais, não tem alegria. É uma coisa estranha, quase que a sensação que eu tenho é que eles se toleram. Sabe aquela coisa estranha que fica um torcendo para o outro errar? Quando os dois vão perder juntos. Olha a lição número 3. Cuidado com a tríade maldita: ansiedade, ressentimento e inveja. A ansiedade é terrível, ela é uma espécie de cadeira de balanço, exige esforço, mas não te leva a lugar nenhum. Não é verdade? O ansioso sofre da doença da véspera, fica sempre imaginando que talvez não aconteça. E é cruel apostar todas as fichas no futuro. Você não sabe se ele vem, ou pior, se quando ele vier, você vai estar lá. É ou não é? Ressentimento é literalmente sentir de novo, arrancar a casca da ferida de modo que ela nunca sare. É gente que não aprende a perdoar, a se perdoar e a envolver-se nos relacionamentos de novidade. E talvez a pior de todas seja a inveja, a doença dos olhos. Invidere, no latim, ver torcendo contra, ver com ódio, dá movimento dos olhos, não para nunca. É por isso que quando chegava no inferno de Dante, segundo o livro, os invejosos tinham os olhos costurados com arame, porque a maldição deles é olhar para dentro. Então o tempo todo tinham que olhar para si mesmo. Imagina que miséria. Quanta gente está vivendo pela tríade maldita? Ressentimento, inveja, ansiedade. Olha a lição número 4. Equilíbrio. Tem coisa pior do que casal desequilibrado? Você já viu um casal que briga assim, arrebentando descaradamente numa mesa, todo mundo em paz, naquele restaurante que você não pode nem respirar fundo, que é falta de educação? Não tem? E os casais brigam, vira a mesa e faz aquela coisa toda? Não tem? Gente desequilibrada. Tem coisa pior do que gente desequilibrada? Tem. Crente desequilibrado. Gente crente desequilibrada é pior. Porque ele tem a tendência, sabe do quê? De espiritualizar o desequilíbrio. Né? Dizer que é mistério. Equilíbrio é uma coisa fundamental. Sabe de onde vem a palavra equilíbrio? Da junção de dois vocábulos latinos, aecos mais libra, a posição estável da balança. Nem muito para lá, nem muito para cá, nem o extremo, nem os exageros. É entender de uma vez por todas que se a vida tem um foco, tem um padrão, tem um equilíbrio, o casamento vai bem. Todo casamento desequilibrado dá errado. É muito sério isso. Como o pastor acabou de falar aqui, que adianta ter dinheiro demais se essa relação não é de estabilidade. Ou seja, a prosperidade não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com dinheiro, saúde e paz. Porque só quem tem só dinheiro vira um problema grave, tenta comprar todo mundo. A lição número 5, cuidado com as generalizações, inclusive essa. Né? Cuidado com tudo que é generalizado. Sabe aquelas frases de casamento? Você nunca, ou você sempre. Né? Às vezes elas são geradoras de profundas culpas. São frases perigosas, generalizações. E tem gente que generaliza tanto que coloca até a família do outro junto, tudo generalizado. E quando isso acontece, você vira um problema grave. Esses dias eu estava lendo sobre um casal que estava brigando enquanto viajava, o que é uma perda de tempo violenta. Viagem é complicado, ainda brigando fica pior ainda, né? Não chega nunca. Até que passou por um lugar, e eles viram uns campos, e o marido e a esposa assim naquele clima, onde você fica só dirigindo, ninguém fala nada, sabe? Então o marido viu alguns porcos, e disse assim para ela, seus parentes? Ela disse, sogros e cunhados. Desequilibrado é um problema. Olha que interessante, a lição 6. Não subestimem o poder do diálogo, da conversa, do falar. Sabe qual é o problema da sociedade de hoje? É uma sociedade que pensa que conversa, mas não conversa. Porque os dedos são mais nervosos que a língua. Porque em todos os momentos querem ter comunicação tridimensional, falar com alguém ao mesmo tempo, ter claro ao mesmo tempo e pensar nos dois. É ruim ou não é? Nós vivemos numa sociedade que é paranoica na questão da comunicação, porque ela acha que comunicar é falar demais, e não é imprimir significado, traduzir conteúdo. Há muita gente falando sem nada dizer, faz cara de gênio para dizer que 1 mais 1 dá 2. É um perigo mortal. Por isso que é tão importante quando a gente estabelece o equilíbrio. Aliás, nesse livro você vai perceber, primeiro que eu escrevi para os casais, é no plural. Segundo que eu faço uma correlação entre as lições direto. Uma chama a atenção da outra, uma lembrando a outra o tempo todo. Que é para você entender de uma vez por todas que isso aqui não é uma coisa que você faz, vira a página e vai dormir. Até porque para mim a melhor das lições é a última. Da 32 em diante é com você. 31 é só um caminho, é só um processo. É só para abrir a porta, o resto é contigo. Olha que interessante, outra que eu coloquei aqui, ó. Flexibilidade. Tudo que é rígido demais quebra.
Você já notou que pontes muito longas e prédios muito altos balançam? Eu nunca vou esquecer o susto que eu tomei quando eu estava na ponte Rio-Niterói e a bicha balançou pela primeira vez. Irmão, pensa no susto. Você está na ponte, todo feliz, vendo aquela beleza, aquela maravilha, de repente sente aquele balanço. Foi uma coisa apocalíptica, escatológica. Ainda bem que tinha um engenheiro do meu lado, falou, não, é porque tudo que é longo demais, ou alto demais, precisa de balançar da variável do tempo, do vento, porque senão quebra. Aí deu aquelas explicações chatíssimas e longas, mas o que mais me interessou foi isso. É preciso ser flexível, porque o que é rígido demais quebra. Sabe aquele marido que fala, se fizer isso, nunca mais fala comigo. O pai que fala para a filha, se sair por aquela porta, nunca mais volta. Você tem todas as possibilidades para quebrar para sempre a própria vida. Flexibilidade. E não tem ninguém que tenha mais flexibilidade do que o brasileiro. O brasileiro já nasce com ginga de corpo. Uma das teorias do drible no futebol, de porque o futebol foi o futebol brasileiro como era, vem daí, da ginga. Nos primeiros times haviam os times os brancos e os negros. Aí quando um negro fazia uma falta, o juiz apitava, parava e o branco podia revidar, imagina. Aí o negro com a ginga da capoeira resolveu pensar, se eu bater nele vai dar um problema para mim. Então, quer saber? Além de gingar e sair, ainda humilhava o branco. É bom, não é? Pela ginga e a flexibilidade, evitava o choque, evitava o problema, evitava a falta. A flexibilidade ajuda a gente. O que mais tem hoje na igreja é gente duro, engessado, empedrado, que não vai para lugar nenhum, cintura dura, não consegue dançar. A vida é feita para quem dança, para quem é flexível, para quem é leve, para quem consegue caminhar. Jesus fazia demais isso. Eu costumo dizer sempre isso. Jesus parava de pregar para segurar a criança no colo. Jesus parou para ver criança brincar. Jesus andava, dormia no barco, comia com os discípulos. Um dos primeiros locais que ele aparece na agenda pública dele é numa festa de casamento. E estava tão bom que acabou o vinho antes da festa. Sabe o que Jesus fez? Aprimorou. Botou mais vinho na festa, que é para a festa continuar mesmo. É por isso que eu gosto de Jesus. A festa de Jesus não é aquela festa assembleana que termina 11 horas com o hino de crente. Ele coloca mais vinho na festa, que é para a festa fluir. Tem flexibilidade na sua vida de casal? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, gentileza. E no livro eu falo que quando falta gentileza, sobra espaço para grosseria. Você já viu aqueles casais que se arrebentam com palavras? Não está nem aí mais para o outro, simplesmente fala e acabou. É como o marido que chegou em casa e falou para a mulher, o que você faria se eu ganhasse na loteria? E ela, sem nem pensar disso, eu pegaria a minha metade e ia embora na mesma hora. Ele disse, tudo bem, ganhei R$12, toma seus 6 contos e some. Tem muita gente vivendo sem as práticas da gentileza. Aliás, gentileza é uma coisa que a gente precisa no trânsito, precisa na vida, precisa na igreja, é ou não é? Você já foi atropelado por um carrinho de supermercado? Eu já. As pessoas estão vivendo sem gentileza, sem vontade de viver, não há sonhos, não há alegria, não há leveza, tudo é pesado, denso, espírito de gravidade, só bate no chão. Morre muito rápido. Como é bom quando a gente tem gentileza, alegria. Lembra que a esposa é gente, que você pode pedir para ela, por favor, com licença, me desculpe, perdoe. Essas coisas que a gente esquece quando casa. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, lição 9, cuidado com a ilusão da facilidade. Ou seja, casamento não é fácil, mas é uma delícia. Não é? Casamento, principalmente do ponto de vista de hoje, onde o casamento é atordoado por todos os lados, atormentado por tudo quanto é lugar, é agredido pela mídia, por tudo quanto é momento, é difícil. É um processo que exige renúncia todo dia, que exige aprimoramento. E mais do que isso, é um processo que exige querer. A vontade tem que ser convertida ao casamento. Entender que o casamento para mim é muito mais do que um estar junto, dormir com alguém e sair para jantar. Casamento é envolvimento de vida. 2 histórias que se entrelaçam formando uma só. A mais perfeita fusão. E isso dá trabalho, não é fácil. Outra coisa, olha que interessante, cuidado com a maldição da comparação. É a doença da comparacite, tem gente que sofre disso. Fulano trocou de carro já, e você até agora nada, já viu? A maldição da comparação, é daqui que nasce aquela frase de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A maldição da comparação, eu tenho mais do que você, eu trabalho mais do que você, ganho mais do que você e estou em forma, e tenho mais amigos. Você já viu casais que passam o tempo todo nessas projeções perigosas? O tempo todo dizendo, fulano conseguiu, você ainda não. É muito perigoso isso, porque isso vai gerando aqui no coração uma coisa estranha. Há muita gente, por exemplo, que consegue transformar grandes maridos e grandes esposas em monstros do lar, por causa da maldição da comparação. Sabe de onde vem um grande erro disso? É que quando a gente começa a prestar atenção na humanidade, mas não nas pessoas. Prestar atenção no todo, mas não na particularidade. E quando você presta atenção só nas coisas grandes, perde a alegria das pequenas coisas. Tem coisa melhor do que você tomar aquele café da manhã, bom, que tem cheiro de infância? Lembra?
Lembra da infância? Alguém aqui teve infância pobre? Eu tive. Perguntaram uma vez para Steven Spielberg, o que você daria para o seu filho hoje que fosse o maior presente? Ele disse, uma infância pobre. Essa coisa de brincar no chão, na rua, tomar banho de chuva, lembra disso? Tomar banho de chuva? Uma frase que eu escuto demais aqui em Goiânia, eu vou para a roça. Por quê? É saudade do Éden, daquele espaço de alegria, onde você não precisa fingir o tempo todo ser aquilo que não é. Não é? É difícil demais viver assim. Outra coisa aqui, ó, cuidado com os intrusos do lar. Sabe quem são os intrusos do lar? Casamento é igual CD, você compra por causa de uma música, tem que levar 12 para casa. Não é? São os intrusos do lar. E tem intrusos que eles infernizam o lar. É por isso que são familiares. Quanto antes voarem, melhor. Isso não significa que você deva abandonar a sua família. Muito pelo contrário. O que você deve é estabelecer limites. Porque senão, irmão, por isso que tem tanto alimento de sogra. Piada de sogra, não tem? Porque tem gente que é uma bênção, mas tem gente que é uma bênção longe. Sempre longe. Aquela bênção que você avista, um horizonte utópico. Sempre de longe. Porque de perto é um problema. É por isso que o Eclesiastes é extraordinário. Ele vai trabalhar com essas questões aqui, ó. Pegue a mulher que você ama. Ele não diz assim, traz todo mundo. Ele não está dizendo assim, ó, faça um movimento extraordinário para juntar uma arquibancada de gente ao seu redor, para você não se sentir sozinho. Porque solidão para o Eclesiastes não é você não ter gente ao seu redor. É você, mesmo no meio da multidão, nunca se perceber como alguém. É você não saber quem é. Crise de identidade. Outra lição que eu coloquei aqui, olha que interessante. Aprendam com os erros dos outros. Não tem coisa pior, irmão, do que você passar a vida inteira cometendo erros e não perceber que ao seu redor alguém já cometeu. É para isso que existe a observação da história. Olhar o que está acontecendo nos outros casais, principalmente. Nas conversas entre famílias, entre pessoas. Mas há pessoas que insistem no erro. Até coloquei aqui no livro, errar é humano. Mas quando a borracha começa a se desgastar mais do que o lápis, tem alguma coisa errada, não tem? E há muita gente hoje gastando mais a borracha do que o lápis. Outra lição aqui, ó, olha que interessante. O poder do silêncio. Irmão, já viu aquela frase que tem gente que calado é um poeta? Não tem? Você já viu gente que fala demais? Daquela que vai falando, e tem gente que fala tanto que não percebe que fala demais, aí fica 2 vezes irritante. Não tem? Sabe qual é o problema de falar demais? É que você se transforma num repetidor das mesmas frases. Isso fica dando um ciclo eterno da mesmice, o eterno retorno do mesmo. No casamento existem pausas, tempos de silêncio, isso é fundamental. É extraordinário quando a gente aprende a desenvolver o tempo do silêncio. Há dias onde a gente não fala muito, e há dias onde a gente fala demais, há dias onde joga a alma, há dias onde tudo que a gente precisa é de um abraço, é de um silêncio. E nós vivemos num mundo que conspira contra o silêncio. O cara chega em casa do serviço, ele faz, assim que ele abre a porta, ele já liga a televisão, som, micro-ondas, toca-fita, iPod, iPad, o que tiver, ele já vai ligando tudo, porque tem medo do silêncio. Você já viu gente que odeia silêncio, tem que fazer alguma coisa, tem que falar, senão não para. É um perigo, é resquício da alma, ressonância de dentro. É gente que ainda não entendeu que esse vazio de dentro só pode ser preenchido pela graça de Deus. Quem tem o vazio preenchido pela graça de Deus, procura o silêncio, porque sabe que nele Deus sussurra seu nome. O poder do silêncio. Outra lição que eu coloquei aqui, ó, olha que legal. Reclamem menos. É bom, não é? Irmão, ó, problema todo mundo tem. Eu nunca vi até hoje ninguém que não tenha problema. Por mais crente triunfalista que ele seja. Sabe aqueles crentes que vivem dizendo que conversou com Jesus agora há pouco ali atrás? Tem problema, não tem? O problema é quando você foca só no problema e não na vida, na solução, no desenvolvimento, no aprimoramento das coisas. É um perigo mortal quando a gente reclama demais. Sabe de onde vem a palavra reclamar? Do latim reclamare, clamar o tempo todo. É a raiz da palavra hebraica murmuração, uma memória teimosa, que insiste em ficar lembrando de tudo que passou, não tem aquela alegria de rever novos projetos, de ansiar por novas coisas. Tudo é volta, nada é ida. O tempo todo só reclamando, relembrando, rememorando. Sabe aquele tipo de gente que você senta do lado, cumprimenta a pessoa, já começa, porque eu tive um problema assim, no passado. Quando começa com essa frase, no passado, dá um trabalho, irmão. Que até essa pessoa voltar de lá, a estação fechou, né? Tem gente que vive assim o tempo todo, são habitantes do Egito, moram no ontem, a vida só tem retrovisor. Outra lição que eu coloquei aqui, ó, a dádiva do lazer. Olha que tremendo.
é você desenvolver uma capacidade de viver junto de verdade. Prazer em ter lazer. Sabe o que significa isso? Tirar um dia para passear com a sua esposa, com o seu esposo. Olha que incrível, que nível que a gente chegou de sociedade hoje. Você tem que lembrar as pessoas que elas precisam descansar um pouco. Tem gente que tem que trabalhar mesmo, porque só descansa o tempo todo. De manhã, reposa de tarde e dorme de noite. Esses já são os escravos da preguiça, né? Mas é bom quando a gente tira um tempo para descansar, para sentar. É que tem gente que é tão ativista, tão viciado em trabalho, ele comete o pecado da trabalholatria, a idolatria do trabalho. Ele é tão viciado nisso que ele não consegue parar, porque se ele para, ele morre. Sabe aquele tipo de gente que quando chega em casa assim, fica desesperado, aí começa a coçar a mão, rasga todo o papel da pia, não tem? É gente que não consegue parar de jeito nenhum, porque vive o tempo todo plugado, num 220 existencial, nunca consegue ter descanso, lazer, a vida inteira, a todo momento. Ou é aquele indivíduo que ele está tão fora de casa, mas tão fora de casa, que quando ele chega para a esposa e fala assim, amor, amanhã eu estou de folga. Ela fala, sangue de Jesus tem poder. O que eu vou fazer com esse cara o dia inteiro aqui? Acostumou tanto com a ausência que a presença incomoda. É estranho, não é? Sabe aquele tipo de gente que fala assim, olha, Porque assim, é mais ou menos assim, ó, quando começa, o casamento tem aqueles beijos extraordinários. O tempo vai passando, vai virando um selinho miserável de oi, tchau. Essa fase é perigosa. Porque entra nisso aqui, ó, vai perdendo o lazer, vai perdendo a alegria, você já não tem mais aquele contato, os dedos já não se entrelaçam, já não há mais aquela capacidade de pertencer ao outro, de perceber o outro. E se eu não percebo o outro, por que eu vou tirar um tempo com ele num lazer, para sair para jantar, para conversar? Não há mais espaço para isso. Porque as pessoas, tudo que mais querem fazer, quanto antes, é fazer a vida fazer algum sentido. Só que o sentido da vida está exatamente nessas pequenas pausas que a gente tem coragem de tirar. Outra lição que eu coloquei aqui, ó. Não tenham medo de tomar decisões. Vocês lembram que uma vez eu ministrei aqui na igreja, numa quarta-feira, sobre uma espécie de marido banana e de esposa problema? Lembra? Bomba. É isso aqui, ó. É aprender a tomar decisões. Tem gente que não toma decisões. E sabe qual é o grande problema? Quando a coisa dá errado, ele projeta a culpa no outro. Né? Mas você não me ajudou, né? Tomar decisão é uma arte, que implica numa série de coisas, dentre elas a avaliação. E tem gente que é tão rápido, corrido, principalmente porque é obcecado na sociedade da pressa, que não sabe avaliar e tomar a decisão correta. Uma coisa que eu já aprendi com a minha esposa, mulher tem um sexto sentido. Você que é homem, olha para mim, porque hoje tem que falar, você que é homem, né? Você que é homem, olha para mim. Mulher tem um sexto sentido, e eu já aprendi isso. Quando alguém me cumprimenta na igreja por aí, e minha esposa fala, não gostei, irmão, Deus te abençoe, some, vai viver sua vida bem longe de mim. Porque eu sei que vai dar errado depois. Ela tem um time. Sabe aquela coisa do marido falar, não, vou investir naquilo lá, porque aquilo é... A esposa fala, não investe que vai dar errado. Ele fala, você só torce contra mim. Não é não, irmão, vai por ela que vai dar certo. Mulher tem um sexto sentido. Parece quase que um equilíbrio de natureza, né? Deus sabe que o homem é meio estabanado, faz de qualquer jeito. Você já viu como é que homem e mulher vão ao mercado? Mulher vai devagar, com calma, anota, pesquisa. Eu mesmo, se eu for no mercado, eu vou para comprar aquilo. Eu vou lá, compro e volto. Simples. Eu nem olho o preço, data de validade. E ela está do lado, vai vendo tudo, olhando tudo. Faz parte do movimento. E se a gente ignora essas pequenas coisinhas, ignora tudo que é grande. Porque olha para mim, você nunca vai tropeçar na montanha, dá para ver de longe. Mas você vai tropeçar nas pequenas pedras do caminho. Nunca subestime as pequenas coisas. O erro de muitos casais é subestimar os pequenos milagres e as pequenas maldições do dia a dia. Deu para entender até aqui? Já estão cansados? Posso parar? Tem mais aí, ó. Olha que interessante. Estabeleçam metas. Irmãos, eu queria que por um minuto você visualizasse quem você se imagina daqui a 5 anos. Nós estamos em 2015. Daqui a 2020, como é que você se imagina? 5 anos. Maquiavel escreveu que provavelmente daqui a 5 anos você vai ser a mesma tragédia que é hoje. A não ser por 2 coisas. 1, os livros que lê. 2, as pessoas que tem ao seu redor. Quem você vai ser daqui a 5 anos? Pensa por um momento. Tem casais que não fazem qualquer meta, não estabelecem qualquer meta. A coisa vai tocando, vai rolando. E aí que está o grande problema, porque quando você não estabelece, ou faz dilmamente, estabelece a meta e quando a meta aparece você dobra a meta, e com uma coisa esquisita, não fica? A gente que não sabe como fazer para lidar com a meta. Ou seja, ele não sabe nem de onde ele está, nem para onde está indo. E aí, irmão, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve.
Se tem uma coisa que o cristão não pode cometer, é o erro de andar ao léu. O cristão tem uma direção, mais do que isso, tem um mapa, palavra. Estabeleça a palavra na sua casa e você vai para o lugar certo. Porque na palavra você tem direção, tem caminho, tem foco e tem muito mais do que 31 lições. É ou não é? Esse aqui é o foco. É daqui que se extrai tudo. Daqui que a gente vai para onde o Pai declara que a gente deva ir. O problema de muita gente hoje é andar à torta e à direita, para qualquer lugar. Ele atira para qualquer lado. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro, o escritor falou que passou por um lugar e ele encontrou vários alvos pintados com uma seta cravada bem no centro do alvo, milimetricamente. Aí quando ele estava olhando assim, percebeu que todos os alvos tinham uma seta bem no meio, até que ele viu um homem com um aspecto meio abobalhado, arrumando um arco e uma flecha. E ele pensou, só pode ser ele, não tem mais ninguém aqui. Aí chamou o rapaz num canto e disse, é você quem atira essas flechas aí? E o rapaz disse, sou eu. Ele falou, rapaz, impressionante, eu preciso te parabenizar, nunca vi um nível de acerto tão alto, 100%, exatamente no meio. Você tem alguma técnica, algum segredo, se importaria de compartilhar comigo? O rapaz disse assim, não, tranquilo, é fácil, quer ver? Ó? Ele mira na parede e joga a flecha, quando ela crava, ele vai lá e pinta o alvo em torno dela. Ei, irmão, o que mais tem hoje é a gente ganhando fama naquilo que nunca fez. Não é? Gente que tem talento demais, sempre imaginário, nunca real. Toda família tem um tio bom de vida, não tem? Que tem que ouvir aquele tio fracassado dizer tudo que faria se fizesse alguma coisa. É gente que gosta de tacar as flechas para qualquer lado e depois gabar-se de coisa que nunca fez. Estabeleçam metas. Foquem no amanhã. Outra lição que eu coloquei aqui, ó, não quebrem suas promessas. Aliás, isso aqui tem a ver com caráter. Se você não tem moral, caráter suficiente para honrar sua promessa, não faça. Porque não há nada pior do que homens e mulheres que não honram a palavra. Que tem que entrar na igreja por uma porta e sair pela outra porque viu fulano e falou, mas não fez. Que não cumpre horário, não cumpre meta, que fala, mas não faz. Que os filhos podem apostar todas as coisas, menos a certeza de que o que ele fala é verdade. É gente que vive apenas de meias verdades. E uma meia verdade, uma mentira completa. A pergunta que fica, quando você olha para esse foco, não quebrem suas promessas. A pergunta que fica é, as promessas de vocês ainda estão de pé? A que vocês fizeram? Lembra dos votos nupciais? Na saúde, na doença, lembra disso? Na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Tem gente que nem lembra disso, ele acha que isso é só um produto da liturgia do casamento. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre as músicas dos filmes de Hollywood que mais mexem com as emoções humanas. Fizeram 10 músicas. Sabe qual foi a que encabeçou a lista? Marcha nupcial. Eles dizem que quando você está assistindo um filme e começa lá no filme algum casamento e toca a marcha nupcial, ela na hora detecta como é que é o casamento daquela família. Se o casamento é bom, provavelmente a esposa vai lá dentro, busca um álbum de fotos, mostra, fala e tal. É aquela festa, até esquece do filme. Se o casamento é ruim, ela pede licença, vai fazer pipoca e não volta mais, até o final do casamento, do filme. Porque o casamento é detectado por aquele processo. Uma coisinha tão tola, né? Mas é realidade. Porque há muita gente que não mantém de pé suas promessas, não faz diferença quem são, perderam o foco da vida, não sabem quem são. Outra coisa aqui, ó, na 19, não tenham medo de errar. Aliás, eu tenho para mim que esse é talvez o maior de todos os perigos que engloba casamento hoje. O medo de errar. E errar faz parte do humano. Existe uma espécie de errologia, o aprendizado do erro. É preciso aprender a errar, saber errar. Aliás, na igreja tem muita gente que tem essa mania estranha de achar que aqui só tem perfeito, super-homem e mulher maravilha, isso aqui é um X-Men divino, não é não. Aqui nós erramos, e muito. E é no erro que a gente se desenvolve, é aprendendo, é crescendo. Aliás, é preciso entender que quando você cai, você aprende do chão, de que é difícil, de que é complicado. Por isso é bom manter-se equilibrado, de pé, feliz, aprendendo a andar. Cuidado com gente que tem medo de errar, porque também tem medo de tentar, e porque tem medo de tentar, nunca muda, faz sempre a mesma coisa, a vida inteira. Aí como dizia Mário de Andrade, o que é morrer? É alguém ler o teu nome no papel um dia e perguntar, quem foi? Viveu 70 anos, mas morreu sem deixar saudade. Viveu, mas não fez diferença em lugar nenhum, porque passou a vida inteira com medo de errar, achando que a vida toda se acontece dentro de casa, no mundinho blindado da própria família. É gente que não consegue desenvolver nada que seja grande, ousar,
Porque aqui dentro, alguma coisa não permite crescer. Se eu tivesse até hoje conformado com o mundo e a história onde eu nasci, pode ter certeza absoluta que eu não tinha escrito sequer um bilhete, quanto mais 8 livros. Cada livro que sai, para mim, é uma certeza feliz de que eu estou rumando para sair da mediocridade onde eu nasci, para chegar aonde Deus vai me colocar um dia. É foco. Outra coisa, mantenham álbuns de foto do casal. Não é um negócio esquisito? Nós estamos na geração de celular, essa coisa toda. E essa aqui, olha para mim, se tem uma coisa que é chata no celular, é que você tira foto quando você olha, não, ficou legal, aí você já apaga, não tem graça. Quer ver só? Quem aqui lembra de quando a gente tinha que tirar foto e levar 5 dias para revelar? Lembra? Você lembra quando terminava o congresso na igreja, aí ficava aquele monte de jovens na frente assim para tirar foto, lembra? Aí juntava todo mundo, vamos tirar foto, galera, tudo crente assim na foto. Aí o cara vinha, tirava foto, a gente ficava naquela ansiedade, será que eu saí bem, né? Será que eu saí legal? Será que eu não pisquei? Aí passava aqueles dias, revelava, vinha aquele envelope, lembra? Aí quando você abria a foto, o dedo do cara na frente da câmera. Dava uma raiva, não dava? Mas era uma raiva boa, né? Pelo menos matava a expectativa, a ansiedade, a esperança. Não era bom? Hoje já não tem graça, a foto é instantânea. Agora olha que incrível, você não consegue guardar foto de problema, de crise, a gente guarda foto daquilo que interessa. Olha para mim, você que é casal, já aconteceu isso na sua vida? Você está brigando, aquele quebra-pau terrível, você para, peraí, menino, vem cá, tira uma foto aqui. Selfie da briga, tem? Imagina o que aconteceria se a gente fizesse isso. Terminava a briga, e você ia rir, é ou não é? Exatamente isso que é incrível das fotos. Elas existem para provar que vale a pena a vida por aqueles momentos. Os filósofos dizem que a foto é uma espécie de magia que a gente faz contra o tempo. É nosso protesto contra tudo que vivemos. É a gente dizendo, eu não queria que aquele dia acabasse, que aquela risada terminasse, que aquela piscada de olho sumisse. Então eu cometi a heresia de paralisar o tempo. E até hoje eu volto lá e lembro que aquilo para mim me fez viver. Os poetas antigos dizem que a vida não é contada a partir dos dias que você viveu. A vida não é contada pelos minutos que você respirou, mas por aqueles minutos que pela própria vida você ficou sem fôlego. Tem a ver com alegria, liberdade, leveza. Amém? Pode sorrir aí que não é pecado não. Outra que eu coloquei aqui, ó, não exponha seu cônjuge. Sabe aquele negócio ruim de o tempo todo, o indivíduo fala uma coisa, você já automaticamente, minha esposa é assim, né? Não te falei, minha esposa é assim, o tempo todo, expondo o cônjuge, a todo momento. Não tem aqueles que bate o pé e faz e acontece. Não, meu marido faz isso aí o tempo todo, minha esposa faz essa coisa direto. Quando você começa a expor o cônjuge, está expondo a si mesmo. Porque a Bíblia tem uma magia. Na Bíblia, olha o que eu vou te dizer, existe a matemática mais esquisita de todos os tempos. Só na Bíblia, 1 mais 1 continua a dar 1. Um homem mais uma mulher e Deus no meio, 3 aí, ó. Um homem, uma mulher e Deus e continua a dar 1. Só Deus faz isso. Quando você expõe o cônjuge, está expondo a si mesmo. É você quem está envolvido no processo. Até porque a lição número 1 diz que casamento é artesanal, né? Se você está expondo o seu cônjuge, está expondo sua arte, a obra que você fez. É como se eu estivesse dizendo mal do próprio livro que eu estou lançando. É ruim ou não é? Há muita gente fazendo isso. Outro aqui, ó. Cuidado com as palavras. Tem gente que não tem língua. Ela tem uma arma de grosso calibre. Não tem? Já viu gente que assim faz aquele comentário, sabe comentários demoníacos, comentários assim, serpente? Não tem? Gente que fala e tem que limpar o veneno. É isso aqui, cuidado com as palavras. Certas palavras podem destruir, e principalmente no casamento elas têm a tendência de serem terríveis. Às vezes o casamento muda uma frase, na verdade a frase continua a mesma, mas a entonação de voz mata tudo. É como eu costumo dizer, no primeiro ano de casal, o marido diz para a esposa assim, 7 bilhões de pessoas no planeta, eu me casei com você. E ela chora. 10 anos de casado, 7 bilhões de pessoas no planeta, eu casei com você. Não é a mesma frase? Igualzinha, só mudou a entonação de voz. Há muita gente fazendo isso. As mesmas frases, as mesmas palavras, e a coisa vai se perdendo. Outra lição que eu coloquei aqui, ó. Cuidado com um monstro chamado ciúmes. Sabe o que é o ciúme? A doença dos meninos e meninas que não cresceram, que tem medo que alguém roube seu brinquedo. O ciumento é um problema. O Hernandes Dias Lopes escreveu que o ciumento, ele aumenta o que existe, procura o que não quer achar. Imagina. Quanta gente faz isso? O ciumento é um problema sério. Primeiro que ele fica assim, a mente dele é um negócio de doido. Você cumprimenta a pessoa, aí quando chega em casa ele já vai logo falando, eu vi que o pastor segurou mais na sua mão do que o comum.
Tem ciumento que chega ao cúmulo de virar fiscal de sonho. Não dorme de noite, que é para ver se o indivíduo fala dormindo. Fiscal de sonho. E tem o cúmulo dos ciúmes. Que é quando a esposa fala, mas que sol bonito. E o marido fala, então vai embora com ele. Não tem? Outra que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é um versículo que eu criei. Não deixe que o dinheiro separe vocês. Tem gente que tem isso aqui, até que a carteira os separe. Não tem? Aquela mania que tem muita gente que ele coloca Deus, ele, o dinheiro, alguém, depois a esposa. Isso se Deus entrar na equação. Cuidado com o dinheiro. A Bíblia não vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas ela diz que o amor é o amor ao dinheiro, né? É isso que a Bíblia diz? Olha para mim. É isso que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? 1 Timóteo 6,10, não é isso? Sabe o que o texto está dizendo ali? Escuta uma coisa aqui, ó. O texto não diz assim, ó, que o amor ao dinheiro é os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Se você for parar para pensar nisso, toda a ramificação está na raiz. Agora imagina que você planta uma coisinha lá, e isso dá raiz. Pensa, por exemplo, numa semente de tomate, pequenininha. Você planta aquilo lá, vem a raiz, a ramificação, e você colhe um monte. Agora imagina o que você colhe a partir do amor ao dinheiro. Por isso que plural vem no final da frase, é a raiz de todos os males. Paulo é categórico, é Paulo quem escreve isso, que o amor ao dinheiro vai ser a raiz no final lá da pluralidade de males que vem sobre mim. É tão monstruoso isso. É como se você entendesse que aí toda pessoa que passa pela sua vida vira uma relação prostituta. Você compra tudo e compra todos. E o grande problema disso é que quanto mais compra, menos tem. Não é verdade? Olha essa daqui, ó. Pequenos cuidados podem fazer grande diferença, não é verdade? Pequenas coisas. Um abraço, um carinho, um café na cama. Café na cama, amor. Tá vendo? Olha que legal, resgatem o bom humor. Irmão, fala a verdade. Por que a gente, como crente, fica pessimista depois que fica crente? Você já viu crente que não ri mais? O que eu acho uma contradição mortal. Porque se você é salvo, você tem a palavra, o fruto do Espírito começa com amor, alegria e paz. Jesus salvou a sua vida, vai te levar para o céu. O mínimo que você tem que fazer é sorrir. É ou não é? E não tem os crentes chatos, enjoados, que não falam com ninguém, fechado o tempo todo. Você cumprimenta ele com a paz do Senhor, a sensação que você tem é que ele é o coveiro de Jesus. Não tem gente fechada o tempo todo, que não sorri. A casa vira um túmulo estranho, pesadão, aquela coisa esquisita. Não tem mais alegria, não tem festa. Você está naquela alegria, na festa, de repente o cara fala, precisamos agora parar para orar. Aí matou tudo. Não tem? É um perigo. É bom quando a gente aprende a ter a leveza, o humor, a alegria. O problema de muito casamento hoje já não é amor, é humor. Não é verdade? E olha aqui, ó. Não transformem as brigas em batalhas mortais. Quanta gente está fazendo isso? Transformando brigas, que acontecem todo dia, faz parte do processo, em guerra, em batalha mortal, em campo de batalha, em destroços. E para fechar aqui, ó, lembre-se de um segredo. Ó. Casamento é um triângulo amoroso. É Deus no topo, marido e esposa. Quanto mais se aproximam de Deus, mais se aproximam um do outro. Quanto mais se afastam de Deus, mais se afastam um do outro. Casamento é triângulo amoroso. A última lição que eu coloquei aqui, ó, não desperdicem a vida. O maior pecado que você pode cometer diante de Deus é desperdiçar a sua vida. É passar por aqui, mas não viver. É se tolerar uma vida estranha o tempo todo, como se a alma estivesse sempre em estado de despedida. Nunca tem leveza, nunca tem alegria, não sorri, não tem paz, não experimenta a glória de Deus, não faz diferença. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, religião por religião só te arrebenta, vai te fazer muito mal, vai destruir sua alma e ainda destruir a próxima geração. O que eu te apresento não é uma religião, é entender que dentro de cada movimento desse aqui você vê a pessoa de Cristo. Cristo está acima de qualquer religião, acima de qualquer postulado, acima de qualquer dogma, acima de qualquer teologia. Cristo está acima de tudo isso. E é porque Ele está acima que Ele pode chegar para dentro. Mistério não é o quanto você consegue decifrar. Isso aí é a doença do controle. Mistério é quando você mergulha e dentro dele toma o mais abençoado dos sustos. Entender que dentro do mistério é que você compreende o quão pequeno você é. Aí aprende a viver. Aí tem liberdade. Aí pode glorificar a Deus. Aí sabe quem é. Aí a vida faz sentido. Quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração. O seu casamento pode ser uma bênção.
Seu casamento pode dar certo. Seu casamento pode ser o mais extraordinário de todos os tempos. Depende do triângulo amoroso. É Deus, você e sua esposa. Quanto mais se aproximam dele, mais se aproximam um do outro. Até que chegam lá em cima e ficam perfeitos, como Deus queria que fosse. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. E eu queria que nessa oração você agradecesse a Deus pela sua família. Se você estiver com a sua esposa aí, fica perto dela, agradeça a Deus pela sua família. Pelas pessoas que você tem ao redor de si. Pela vida que Deus tem dado a vocês. Aliás, uma das coisas que mais me encantam quando eu vejo hoje famílias juntas, é saber que por mais que o mundo tente, as coisas aconteçam, as crises, a família dribla tudo isso, ela se afirma. É um dado forte demais. Ela está sempre ali, fixada. Sempre tem um homem, uma mulher e um sonho. Sempre tem filhos nascendo. Nesse exato momento tem algum pai ouvindo a notícia: seu filho nasceu. É exatamente esta frase que Deus escolheu para falar de Jesus. Isaías 9:6. Um menino nos nasceu. Nessa frase que todo pai ouve todo dia, Deus revelou a densidade de Cristo. Um menino nos nasceu. Ore agradecendo a Deus pela sua família. Invista na sua casa, no seu casamento. Amém? Invista no seu casamento. E quando eu falo em investir no seu casamento, tem pouco a ver com dinheiro. Passa por ele, mas tem pouco a ver com dinheiro. Ou seja, ao invés de investir só numa casa extraordinária, invistam num lar. Que é melhor você ter um lar do que ter um endereço só. Ao invés de investir nas roupas mais extraordinárias, invista no coração que fica depois da roupa. Invistam nisso. E o que vier depois é graça sobre graça. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família aqui, essa noite, cada casal representado aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos aqui a capacidade dada pelo Senhor de podermos falar a Ti, de podermos glorificar o Teu nome e dizer o quanto Tu és grande, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda há maridos, esposas, filhos que Te amam e que querem aprender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra toca nesses assuntos, nos leva na intimidade, mexe nas coisas que estão abaixo da pele, da camada da superfície. Leva-nos às águas mais fundas, a que possamos desenvolver, Senhor, uma mentalidade mais fiel, saudável, que mergulha na profundidade da palavra e que sabe reconhecer, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. E acima de tudo, Senhor, obrigado porque o Senhor ainda derrama sobre nós o Teu amor. E por causa dele, nós podemos amar. Obrigado, Jesus, por tudo. Em Teu nome. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.